Nesse domingo, às 8 da noite, a CNN vai transmitir o primeiro debate do segundo turno das eleições presidenciais. Lula e Bolsonaro frente a frente em um momento decisivo. O evento será organizado em formato de pool, que também tem os veículos do Grupo Bandeirantes, o jornal Folha de São Paulo, o portal UOL, a TV Cultura e o Google. E aqui na CNN teremos uma programação especial. Antes, às 7 da noite, chega o CNN 360 Especial Debate, com Daniela Lima e o time de analistas, com os bastidores e as notícias de última hora sobre o debate. E depois, às 10 da noite, é a vez de William Vac apresentar o WW Especial, com todos os detalhes e a repercussão do confronto entre os candidatos. CNN nas eleições, você por dentro de tudo. Vamos às movimentações de bastidor para o debate. O candidato pelo PT, Lula, dá start amanhã, a preparação para o confronto. E Lula deve trazer um tom sereno, mas firme contra Bolsonaro no momento do embate. Trago para o nosso time de analistas, Raquel Landim, alguma expectativa especial sobre esse tom, sobre a estratégia nesse momento decisivo? 2 semanas a partir de agora. Felipe, acho que ele vai tentar não cometer os erros que ele cometeu já em debates e entrevistas, né? Que foi, primeiro, lá atrás, não responder à altura, com altivez, com firmeza, quando ele é atacado sobre corrupção. Só que, ao mesmo tempo, não escorregar como ele escorregou diante do padre Kelmon. Então, assim, é uma linha fina pro Lula entre você ser firme, mas, ao mesmo tempo, não cair nas armadilhas do Bolsonaro. Do mesmo jeito que também vai ser uma linha tênue para o Bolsonaro, porque ele vai precisar provocar o Lula para tirar o Lula do prumo, mas ele também não pode ser agressivo demais. Minha aposta é que os dois não vão se controlar. Caio Junqueira, Raquel falou que eles não podem cair em armadilhas, eles não podem cair também andando, porque vai ser andado ali, né? Que nem foi o Fernando Haddad e o Tarcísio Freitas no debate de São Paulo. Eu tenho a impressão que é meio óbvio até o que eu vou dizer, mas o objetivo dos dois é se mostrar diferente um do outro. Né? O problema é como se mostrar diferente. O Lula quer mostrar que ele não é, vamos dizer, nervoso, que ele não é, que ele mantém o debate em alto nível, que ele é sereno, e é isso que ele vai tentar levar lá. E o Bolsonaro, naquele discurso, acredito que muito mais em 2 eixos, né? Um tanto tentando vender realizações do governo, e no outro eixo de campanha negativa em cima do Lula, que ele já usou no outro debate, chamar de xingar, né, de presidiário, essas questões. Então, eles vão tentar se diferenciar e eles entram no campo de jogo tentando mostrar que um é diferente do outro e que conquistando esses eleitores indecisos. Mas também acho, pelo que eu estava lendo, é uma hora de embate direto, né? Os dois. É aquele monte de direito de resposta ampliado. Não, mas eu acho que o formato, ele permite que os dois fiquem... Vai ter que ter perguntas de um para outro em vários momentos. É bastante... E a administração do tempo, né? Uma das coisas mais interessantes que é essa história de você ter um banco de tempo e aí, se você quiser gastar 1 minuto e depois usar, acho que no total são 15 por bloco, que vai ser dessa forma. Então, você também tem uma estratégia importante do candidato, não só de quais temas colocar, de como colocar, mas também de fazer essa administração de tempo para a hora que o outro parar e você controlar quando você vai parar, quando o outro vai falar e depois do que o outro falar, o que você vai falar e quanto tempo você vai precisar. Então, é tanta coisa que passa na cabeça. Você falou, né? E eu já me perdi. Porque é isso, quer dizer, tem 15 minutos para mim e 15 para você. Eu faço uma pergunta de 1 minuto, você responder em 15, eu tenho mais 14 para falar depois de você. E aí você vai ter que dosar isso para falar, bom, eu vou responder com tantos minutos, porque aí ele vai dar a réplica e depois vai ter... Então... Ele tem que estar melhor que a gente na minutagem. Eu queria fazer 3 pontos sobre o debate. Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa de fazer pool. Porque no exterior eu passo vergonha, porque todos os lugares, os debates presidenciais têm pool de emissora, em TV aberta, todo mundo passando o mesmo debate. Nos Estados Unidos isso é um clássico. Todas as TVs estão participando do debate. Então, parabéns, a gente evoluiu. Acho que a gente ainda está muito longe de democratizar o debate, né? Quando eu faço grupo focal com pessoas de renda mais baixa, elas não dialogam com o debate acontecendo às 9, às 10 da noite. Mas parabéns pelo pool. O segundo ponto é que, assim, em 2006, os debates foram muito importantes no segundo turno. Quando a gente estuda a eleição de 2006, os embates do Alckmin com o Lula mexeram nas pesquisas e potencialmente até foram responsáveis pela perda de votos do Alckmin. Por outro lado, a minha experiência com debates em eleições polarizadas,
dar 2 exemplos, o do Biden com o Trump. A gente tinha vários números na época que mostraram que os debates mexeram pouco na eleição, porque tinha uma polarização muito forte entre os democratas e republicanos em 2020. E a gente também tem um exemplo de segundo turno com debates polarizados, que foi a Dilma e o Aécio em 2014, que também teve pouca mexida, porque era um ambiente muito polarizado. Então, a grande pergunta que fica aqui é se nessa polarização esses debates vão ter espaço para poder mexer os números. Sim, mas agora o que foi para acontecer para a gente que cobre e acompanha há muito tempo, né? Relativamente muito tempo. Claro, tem o William Vac aqui, né? Que trabalha com a gente, tá quase... assim... William Vac, Fernando Molique e Caio Junqueira. Sua sorte é que ele tá de folga, porque senão ele ia brigar com você. A margem de erro de 10 anos para baixo. Não, tem mais gente aí. Tem o Sidney Rezende, tem mais gente. É algo, assim, inesquecível de assistir. Porque só um... É quase, a gente faz essas comparações, né, com o futebol, agora levando para o boxe, é quase que uma luta do século na política brasileira. Né? Não teve outra eleição neste século, eleição presidencial, que você tinha é só um que pode derrotar o outro. O Lula, só o Lula pode derrotar o Bolsonaro. E só o Bolsonaro pode derrotar o Lula. O Lula nunca teve, nem o PT teve, talvez ali em 14, mas não era o Lula, era a Dilma, né, contra o Aécio. Então isso causa muita apreensão. Né, para a gente que cobre, para a gente que acompanha, uma certa ansiedade de ver como vai desenrolar, porque é um frente a frente com o outro. Sim. O bom de trabalhar com o Caio é isso, ele é empolgado. Mas ele tá gente. Ele vai assistir comendo pipoca. Trabalhando aqui, né? O Caio deu uma das melhores referências que tem para esse embate, que é a luta. Porque tem uma dupla coisa. A do Zaire. A do Zaire, então. A do Zaire, 74... Não? Mohamed Ali, George Foreman contra o Mohamed Ali, que é um livro brilhante. Você cobriu, inclusive. Eu li A Luta de Norman Mailer, que é um livro para quem e o livro do Norman Mailer é sensacional. Para quem gosta de jornalismo bem escrito, é maravilhoso. Só para completar aqui a parte do Lula, que a gente já vai falar do Jair Bolsonaro. Ele está na frente, ele tem uma vantagem de mais de 6 milhões de votos. Yuri e Maurício, isso faz com que ele pense primordialmente em não errar, para manter esse resultado? Acho que debater com o Bolsonaro é impossível você jogar na defesa, né? Assim, é um estilo de agressão, assim, agressão verbal, enfim, é o estilo dele, não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Mas é impossível você ir para um debate, assim, um contra um. Eu acho que vai ser um debate muito quente e eu concordo, vai ser que é o direito de resposta expandido, como você falou, achei brilhante. Mas os dois, eles vivem da rejeição, é uma batalha de rejeição, né? E o que a gente está vendo nesse segundo turno, gente, são coisas inimagináveis no segundo turno presidencial. Em 1979, o pior que teve no segundo turno presidencial foi aquele tema do aborto do Lula. Você é transportado de 89 para agora e assim, o nível de ataques agora passou por uma dimensão assim, muito maior. Agora é satanista. Canibalismo, assim, uma coisa assim. Essa coisa foi longe. Então, assim, eu não estou muito otimista, não. Vai ser um debate, vai ser mais um embate do que um debate, sim, né? Assim. Sim. Não, você falou bem, quando o Lula jogou ali na defesa, né, em matéria de corrupção, não quis reagir, etc., saiu desgastado. E aí mudou a estratégia, vamos ver se vai ser ataque para os dois lados, jogo lá e cá. E naquele debate, ainda a campanha oficial, a propaganda ainda estava fria. Estou tentando até lembrar se já tinha propaganda oficial, mas ainda estava um pouco morno. E o que a gente está vendo aqui é o contrário, está fervendo, está em ebulição. Quer dizer, uma campanha associa presos, a outra associa assassinos. Exato, tá nesse nível. É nesse nível. Né? E é muito difícil que esse nível de coisa, que essas referências, né, de você tem mais voto em presídio, você tem apoio de assassino, que isso não vá parar no debate. E aí um desafio até em termos de produto de TV, né? Que era uma preocupação que houve já no debate, principalmente da Globo, pela figura do Padre Kelmo e pelo acirramento de ânimos, mas que também vai ser uma preocupação para esse debate. Nos Estados Unidos eu dou aula sobre eleições presidenciais americanas e tem, na eleição de 88 nos Estados Unidos, tem um vídeo que a campanha do George Bush pai fez, que eles mostram uma cena de um presidiário saindo da prisão, dizendo assim, o Michael Dukakis, que era o democrata, Michael Dukakis quer que esses presidiários saiam da prisão, tenham folga, não sei o quê. E assim, é uma cena só mostrando um presidiário.
Agora, quando eu voltar lá, eu vou ter que mostrar o que foi feito aqui no segundo turno. Mas que vergonha, vai ser é outro padrão de ataque. Esperamos que não partam para o embate físico. Deixa eu aproveitar esse gancho rapidinho, Maurício, porque que a gente já comentou um pouco disso, né, Felipe, do quanto estratégias e temáticas que vieram da política, da disputa bipartidária norte-americana foram importados para o Brasil. A questão dos costumes de aborto, que o Partido Republicano adotou lá, ainda na disputa que elegeu o Reagan e incorporou essa questão agora. Eu não sabia dessa de falar de presidiários indo para a rua, que é o que está em temática aqui. Você que dá aula lá nos Estados Unidos tem muito essa capacidade de comparação. O quanto que a nossa política está caminhando para virar num bipartidarismo depois desta eleição, independentemente de quem ganha, Lula ou Bolsonaro, a gente vai caminhar para isso ficar muito exacerbado ou não? Vai depender muito das figuras que vão liderar esse processo daqui em diante? Não, eu acho que não, porque a estrutura do Partido Republicano e Democrata é muito diferente do que a gente tem aqui. A gente tem um sistema multipartidário que não permite essa polarização, porque a gente tem polarização nos Estados Unidos em todos os níveis. É o nível local, estadual, federal, assim, em todos os níveis. Mas eu só quero chamar a atenção que uma coisa que me lembra muito a campanha do Biden com o Trump, porque tanto o Biden como o Trump eram figuras extremamente conhecidas, e com figuras extremamente conhecidas é muito difícil fazer uma campanha de rejeição, porque você tem que trazer algo novo dessas figuras, e é muito difícil ter algo novo de Lula e Bolsonaro. E o Bolsonaro ele faz uma coisa que o Trump também fazia, ele continua fazendo uma campanha de antipolítica sendo presidente. Que não é uma coisa trivial, né? Então, assim, é muito similar, e é interessante que as críticas que fazem para o Lula hoje são críticas muito semelhantes a que fazia para o Biden. Ele está velho, insinuam isso de uma maneira muito quem está do lado dele, com relação a Hillary Clinton, o establishment. O Ronald Reagan, que deu uma das melhores respostas de todos os tempos num debate quando falaram da idade dele. Ele respondeu assim: eu me recuso a falar da juventude e da inexperiência do meu adversário. 1974. Riu daquela resposta brilhante. Foi genial, meu. Muito bem, vamos falar do Jair Bolsonaro. Já o candidato à reeleição pelo PL vai na linha de expor o petista e seus aliados. Eu chamo os nossos analistas para complementar essa polêmica, essa estratégia a respeito do debate. Quem quer falar sobre o lado do Bolsonaro mais um pouco, Yuri Pita? Não, eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que o Maurício trouxe esse ponto que é fundamental do discurso de Bolsonaro, né? De ser o incumbente que não é do establishment, né? O candidato à reeleição que se coloca contra o sistema, embora nada é mais sistema do que o centrão estar do lado de Bolsonaro, né? E que de fato existe o centrão. Que admitiu ser do centrão. Exato. Para quem tinha os seus... né, fala-se muito, né, o Alckmin atacou o Lula e agora está junto, mas os aliados de Bolsonaro também atacaram o centrão e agora estão juntos, porque política é feito disso. Né? Política é feito de juntar diferentes em torno de algum objetivo. E está muito claro que o objetivo do campo bolsonarista é impedir a volta do PT e do que eles chamam de establishment, que impede a concretização das pautas de Bolsonaro. Isso é um discurso de campanha de fato e algum fundamento tem. Bolsonaro não conseguiu emplacar muito das suas pautas no Congresso Nacional a despeito do apoio do Centrão. Porque o Centrão estava mais preocupado com orçamento secreto do que com homeschooling. Pode ser que o próximo Congresso, de fato, tenha mais facilidade de emplacar o homeschooling, de fazer a agenda armamentista andar no Congresso e não só por meio de decreto. Mas aí a gente tem que colocar o Supremo nessa análise toda de Estado. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a posição do Supremo e a relação do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal é essencial, porque tem esse questionamento, e sim, concordo, o Bolsonaro ficou 27 anos dentro do Congresso, ele é establishment, assim, a título de comparação com todos os outros políticos do seu nível, eu digo, hierárquico, os de hoje e os que passaram. Ele é o que mais, de certa maneira, bate de frente com esse sistema, sem fazer juízo de valor, né? Porque você não vê isso para pegar imprensa, grandes veículos, né? Grandes veículos, eu estou falando. Institutos de pesquisa. Né? Todos nós aqui, estamos juntos. E Supremo Tribunal Federal. Porque todos os outros, de certa maneira, sempre buscaram se adaptar, no caso do Supremo, né? A ter bom relacionamento. Tanto que a campanha do Lula já discute,
né? Você tem dentro da campanha do Lula quem discute quem vai ser o próximo ministro. Você já tem lista, informal, mas você tem lista. Você tem nomes já circulando. Hélio Gaspar escreveu isso numa coluna tem um mês e meio, né? Então, eu vejo como diferente. Eu não acho que o Bolsonaro é igual ao Lula nesse aspecto. Não. Por exemplo. Mas assim, voltando para o debate, o que eu estou mais curiosa para ver, Yuri, é o quanto o Bolsonaro vai conseguir medir a sua agressividade. Porque no debate. É sério. Sim. Porque no debate anterior, ele deixou isso para o Padre Kelman. Sim. Quem tinha o papel de tirar o Lula de si, de atacá-lo, salvo engano, acho que o Bolsonaro sequer perguntou para o Lula, né? Ele perguntou para Simone, perguntou para Soraya. Exato, ele deixou que o Padre Kelman assumisse esse papel de, de provocar o Lula, de tirar ele do sério. Então, assim, agora ele, Bolsonaro, que ele precisa fazer isso, ele precisa aumentar a rejeição do Lula, ele precisa jogar para cima dele, mas ao mesmo tempo ele também não pode ser o descontrolado, né? Então, esse nível de agressividade, eu estou muito curiosa para ver como é que ele vai conseguir medir. Mas o uso de sarcasmo e ironia também tem que saber ser dosado, né? Não pode ser exagerado, né? Mas sabe qual é o grande desafio do Bolsonaro? É que ele não pode depender só do antipetismo para ganhar a eleição. Sim. Esse ponto que eu toco porque assim, uma das coisas que eu sempre defendi, que a pergunta principal que eu fiz nunca foi intenção de voto, gente, porque a pergunta principal era se o Bolsonaro merece ou não 4 anos. E a diferença hoje está mais ou menos em 4, 5 pontos, que é exatamente quase a diferença. E o antipetismo está uns 4, 5 pontos abaixo da rejeição ao governo. Ele precisa conversar com essas pessoas que votaram nele em 2018 e não estão votando agora. E essas pessoas, elas votaram no PT agora. E ele precisa reconquistar esses eleitores. E se você vai para um debate só para esgarçar o antipetismo, ele desconecta. Inclusive, a gente fez um grupo focal, até com você para assistir, né? A gente fez um grupo focal no último debate do primeiro turno. Eram pessoas que tinham votado no Bolsonaro em 2018. E toda vez que o Bolsonaro ia para essa agressão ao PT, ou o Padre Kelman, ficava claro que eles estavam fazendo um dueto ali, as pessoas desengajavam, porque não é sobre isso. E tanto que teve a mudança de postura dele do primeiro bloco para o Elas ficavam incomodadas, né? Desengajavam total, assim, desengajavam. Maurício, não prestavam atenção. Só para completar, esses que votaram no Jair Bolsonaro em 2018 e que ele precisa recuperar, não são exatamente, por exemplo, os beneficiários do Auxílio Brasil. A gente viu que o Bolsonaro teve dificuldade de construir um discurso para a população de baixa renda, que o Lula tem esse discurso, o Bolsonaro usa às vezes um atalho ali pelo discurso mais evangélico, a gente comenta muito isso aqui, escalou a Michelle, suavizando a imagem. Então, assim, você acha que no debate ele vai continuar sem fazer muito esse discurso diretamente para a população de baixa renda? Ele vai focar mais em talvez amenizar a imagem que ele possa ter ficado com quem se frustrou com o governo dele? Não, você sabe que a única vez que eu senti que o Bolsonaro estava falando com esse público que ele perdeu foi no domingo do primeiro turno, onde ele falou a seguinte frase, que é uma coisa que eu sei que vocês querem mudança. Assim, se ele fizesse as afirmativas mais humildes, assim, para começar a engajar, ele vai ter muito mais êxito, na minha opinião, porque as pessoas estão decepcionadas. E é importante, Felipe, elas não estão arrependidas de ter votado nele. Elas acham que em 2018 o voto nele era o melhor que elas podiam fazer. Elas estão decepcionadas com o governo e se ele endereçar o que o governo vai fazer para melhorar, eu acho que é muito mais produtivo para ele. Ainda existe uma rejeição ao petismo nesse eleitorado que ele perdeu, né? Pelo menos em potencial. Sim, claro. Talvez não seja só o discurso que ele precisa fazer, né? E eu tenho uma tese que, assim, essa eleição as pessoas estão votando com estômago, porque tem muita gente votando no Bolsonaro porque não quer o Lula e tem muita gente votando no Lula porque não quer o Bolsonaro. E é muito curioso, diga aí. Você tocou essa frase A gente não consegue desculpa, eu sempre estou atrapalhando aqui o Felipe. Falante hoje. A gente não consegue parar. É inconsciente aqui ainda de quarta-feira, mas tudo bem, né, do VAR. Mas é que esse ponto da mudança que o Bolsonaro externou lá no domingo à noite, de fato foi uma frase brilhante dele. As declarações que foram dadas por Lula e Bolsonaro no domingo à noite foram muito melhores do Bolsonaro naquele momento. Totalmente. E isso conecta com o que foi a eleição de 2014, que também era uma eleição de mudança de governo, mas a campanha da Dilma conseguiu encaixar de um jeito que conseguiu ainda a reeleição, ainda que naquela a mais estreita margem de... o mote mais era o mais mudança. Né?